Olá pessoal, eu me chamo Antônio Marcondes, sou professor da UES, membro do GPOST, UES e GEM UFC. Estamos aqui para mais um programa, uma conversa sobre literatura. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Thomas Mann, A Montanha Mágica. Thomas Mann, escritor alemão, escreveu, além da Montanha Mágica, outras grandes obras da literatura universal, como Dr. Fausto, A Morte em Veneza, né? E é considerado pelo grande crítico literário Otto Maria Carpo é um clássico da literatura universal, né? É um escritor moderno à moda antiga, né? Porque a obra de Thomas Mann, ela se situa exatamente no contexto onde está surgindo ali os movimentos, as tendências de vanguarda, né? Ou o modernismo, né? No início do século XX. Então, assim, essa obra de Thomas Mann, Montanha Mágica, ela começa a ser escrita um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, e depois o Thomas Mann conclui e ela é publicada logo depois, né, da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, que história atravessa essa obra de Thomas Mann? Na Montanha Mágica, nós vamos ter a história de Hans Castorp, que é um jovem engenheiro de Hamburgo, que vai visitar um primo que está passando por um problema de saúde numa aldeia nos Alpes Suíços, em Davos-Platz, mais especificamente num sanatório, né, chamado Berghof, um local de recuperação de pacientes com tuberculose e outras doenças respiratórias. Então a história ela tem como núcleo central a vivência, as vivências, né, o cotidiano, as relações, os diálogos que Hans Castorp vai estabelecer com os outros pacientes, né, desse sanatório. A Montanha Mágica é uma obra em que convergem muitas tendências de pensamento, perspectivas psicológicas, filosóficas, ideológicas, teóricas. É uma verdadeira metáfora sobre os conflitos políticos, ideológicos que atravessam, né, a Europa ali do final do século XIX e início do século XX. A obra é meio que uma antevisão da Primeira Guerra Mundial, né, uma grande catástrofe, uma carnificina humana. Na obra, Thomas Mann expressa por meio de seus personagens, como o próprio Hans Castorp, o Settembrini, Naphta, Dr. Behrens, e há uma disputa onde o que está em jogo é o próprio sentido da humanidade. Nessa obra, Thomas Mann está discutindo a condição humana. E nesse sanatório chamado Berghof, os pacientes são oriundos de vários lugares, de vários países. Então é uma obra que discute, reflete sobre as diferentes visões representadas pelos personagens que são do Canadá, do México, da França, da Itália, né? Ou seja, a obra, os personagens expressam um sentido universal. E é exatamente esse o desejo de Thomas Mann nessa obra. O Hans Castorp, ele é um jovem engenheiro, né, de Hamburgo, como eu falei no começo do vídeo, que vai visitar um primo no sanatório chamado Joaquim. A princípio, Hans Castorp pretende passar apenas 3 semanas. No entanto, ele passa muitos dias, muitos meses, né, nesse sanatório, e lá ele vai viver as mais diferentes experiências de pensamento, de ideias. Por quê? Porque nesse sanatório o cotidiano ele é monótono. Então você vai ter cotidianamente
invariavelmente, o acordar, tomar café, repousar, depois um pequeno passeio, almoço, descanso, um passeio no final da tarde, o jantar, uma conversa antes de dormir, enfim. Ou seja, é um livro, uma obra que não narra grandes aventuras, porque aqui convergem as perspectivas entre os personagens de refletir sobre as diferentes visões de mundo, os diferentes conflitos, as diferentes perspectivas teóricas, ideológicas, né? Então, é uma obra que propriamente trata de conflitos psicológicos, conflitos ideológicos. Então, o que prevalece na obra como núcleo narrativo, vamos dizer assim, é o diálogo entre os personagens. Entre um café da manhã e o almoço e o passeio no final da tarde, conversas, reflexões, diálogos profundos. Para vocês terem a ideia de como o Thomas Mann ele toma nessa obra a ideia do diálogo, né, como um processo de vínculo intersubjetivo, né, numa comunidade, né, numa relação entre pessoas, é que nas primeiras 200 páginas do livro, ele vai dar conta apenas de um dia de conversas, debates, né? Então esse é o sentido da reflexão que Thomas Mann desenvolve na Montanha Mágica. Hans Castorp é o personagem que vai incorporar essas tendências que estão ali atravessando, vamos dizer assim, toda a Europa central, né? Então, a disputa da Primeira Guerra Mundial, que se deu sobretudo entre os países europeus, na obra Montanha Mágica, Thomas Mann está ali explicitando esse conflito, mas no sentido teórico, né? Filosófico, porque há um debate sobre a condição humana e as ideias que os personagens enunciam são o vetor fundamental do sentido da existência que cada personagem expressa nas suas visões de mundo. Portanto, nessa obra, Thomas Mann está discutindo o humanismo, né? Ou seja, diante de uma guerra fratricida que aniquila o homem, nessa obra ele quer resgatar uma essência humana para pensar exatamente a nossa condição do sujeito humano. Então, pessoal, fica o convite para quem tiver interesse em ler essa obra de Thomas Mann, A Montanha Mágica, e seguramente mergulhar nessa obra é compreender a profundidade das ideias, dos pensamentos, dos sentimentos, das aflições, mas sobretudo da condição humana. Então, fica um abraço e um convite para vocês se inscreverem no nosso canal, no GPOST, e assistir nossos vídeos, comentários e divulgação. Forte abraço!